Bom dia, sétimo ano, mais uma vez aqui, né, o professor Eduardo Moura aqui no Colégio Espaço Livre, beleza? Gravando nossas aulas, ok? Então aqui, né, vamos dar continuidade a esse tema, né, que a gente vem estudando, beleza? Os teóricos do absolutismo, ou seja, aqueles filósofos que vão justificar racionalmente essa forma de governo que prevaleceu, certo? Naquilo que chamamos de modernidade, naquilo que chamamos de idade moderna, beleza? E a gente viu Maquiavel. Vocês viram que eu trabalhei com vocês justamente a desgraça que Maquiavel vai fazer, que vai ser separar a política, certo? Da ética e da religião, certo? Algo que era extremamente inconcebível para Aristóteles era a separação da política com a ética. Porque para o mestre grego, a política ela deveria ser uma continuação da ética. Então Maquiavel faz isso, separa a política tanto da questão da moralidade, separa a política da ética e também separa a política da religião. Hoje a gente vai estudar um outro autor, certo? Que o seu pensamento, e é aqui onde reside a riqueza da filosofia, beleza? Que são essas argumentações racionais diferentes, certo? E aqui nós vamos estudar o pensamento de Jean Mondin, ok? Francês, por isso que se pronuncia dessa forma, beleza? Então vamos lá, né? É interessante que vocês abram o livro aí de vocês na página 417, beleza? Essa parte aí do primeiro parágrafo, né? Jean Mondin, ele vive numa França no século XVI, que é o século da Reforma Protestante, beleza? E uma outra coisa também, no que se refere ao absolutismo, a França, na Europa Ocidental, ela é exemplo de monarquia, ela é padrão de monarquia absolutista na Europa, beleza? E aqui, né, esse filósofo, ele vai justificar o absolutismo, certo? E aqui ele é um defensor da chamada teoria do direito divino dos reis, ok? Então vamos lá, né? Eu quero ler para vocês a partir, né? Primeiro, segundo, a partir do quarto parágrafo que eu quero trabalhar aqui com vocês, ok? Então, Mondin acreditavam que todas as leis da natureza apontavam para a monarquia. Então, significa dizer, esta forma de governar que ele acha correta, certo? E é essa forma de governo que ele vai defender, certo? Ele vai... Então, vamos lá, dando continuidade. Ao observar o universo, por exemplo, veríamos a existência de um único sol. Se observássemos nosso corpo, perceberíamos a presença de um único cérebro responsável por todos os comandos. Lembrando que isso aqui, certo? Isso aqui são justificativa. Aqui são, aqui ele vai, né? Como ele é um teórico do absolutismo, ele vai, é claro, criar uma justificativa racional para essa forma de governo, beleza? Então, tal compreensão também tem um fundo religioso. Para Mondin só existe um Deus, sendo ele a maior força sobre a terra. Sendo o monarca o representante de Deus entre nós, seu poder também era único e inquestionável. Pois questionar o rei seria, em última análise, questionar a própria deidade, ou seja, questionar a divindade. Nota-se, assim, que a postura
proposta por Maquiavel. Isso aqui eu já disse para vocês, né, que Maquiavel separa a política da religião. Baudin, ele não separa a política da religião, beleza? Então, mas é claro que aqui nós, né, que Baudin ainda, né, o seu pensamento ainda se liga com a religião. Lembrando que estamos no século XVI, gente. Lembrando que século XVI, certo? Ainda há uma influência do mundo medieval, certo? A influência do mundo medieval ainda é muito forte aqui no século XVI. Então, 1000 anos de Idade Média, né, 1000 anos de teocentrismo, ele não se acaba assim da noite para o dia, não. Beleza? Ou seja, então, isso significa dizer que Jean Baudin, ele ainda sofre influência, certo, do pensamento cristão, do pensamento medieval teocêntrico. Beleza? Então, vamos lá. A defesa do monarca e a justificativa religiosa para o seu poder absoluto é conhecido como a teoria do direito divino dos reis, da qual Baudin é um dos maiores defensores. Então, quando eu falo em teoria do direito divino dos reis, então Jean Baudin é um dos maiores defensores, beleza? Então, apesar de defender que o governante deveria reinar absoluto, isso aqui vocês não podem se esquecer, ó, reinar de um modo absoluto. Baudin não concordava com a ideia de que o rei pudesse fazer qualquer coisa, agindo sem limites, é claro. Beleza? Então isso aqui, meus amores, isso aqui é muito importante. Baudin é um estudioso, certo? É claro que ele defende, certo? Ele defende esse reinar absoluto, certo? Mas ele não defende que o rei pudesse fazer qualquer coisa, ou seja, agisse sem limite. Justamente porque ele sabe, se o rei agisse sem limites e se suas ações começassem a desagradar, principalmente grande parte da população, esse rei, ele iria sair do poder, ele iria cair. Porque claro que Baudin sabia que para poder governar é preciso um apoio. Beleza? Então, ele defende, certo, o reinar absoluto. Mas um rei, ele não pode, né, ele precisa ter limites nas suas ações. Embora, em teoria, ele possa fazer tudo. Ele possa fazer tudo em teoria. Mas ele precisa ter limite nas suas ações. Beleza? Então, defensor do direito divino dos reis, acreditava que os monarcas não precisariam prestar conta a seus súditos ou a quem quer que fosse. No entanto, deveriam reportar-se a Deus e a Ele prestar conta, pois seu poder vem diretamente do Criador. Mas isso é claro, isso aqui vem da lógica da própria teoria, certo? Então, se Deus é quem dá o poder para o rei absolutista, então o rei, ele não presta conta de seus atos, daquilo que ele faz com seus súditos. Então, se o poder vem de Deus, isso é lógico, isso é claro, ele só presta conta de seus atos somente a Deus. Vocês estão vendo aqui, né, a diferença do pensamento de Maquiavel para o pensamento de Jean Baudin. Beleza? E aquilo que eu falei para vocês, né? Isso aqui é uma influência medieval, apesar de ser século XVI, uma influência do pensamento cristão.
E ele vai justificar esta forma de governo absoluto pelo viés da religião. Beleza? Então, meus amores, eu vou ter que encerrar aqui a minha aula com vocês. É interessante que eu vou me aprofundar ainda mais sobre esse tema com vocês, ok? Então, não se esqueçam de dar uma lida, certo? No material de vocês. Não perdam, por favor, a sala de aula virtual, onde eu estarei me aprofundando sobre esses temas, beleza? Fiquem em paz, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, meus amores, tudo de bom.